Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Elas Podem, o podcast da Genial Investimentos sobre mulheres e investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Muita felicidade que eu tô aqui nesse primeiro episódio do podcast bem no Dia Internacional da Mulher. Mas não tô aqui sozinha não, tem aqui um time muito especial para essa nossa estreia. Aqui do meu lado, minha colega Gil, jornalista da Genial como eu. Tudo bem, Gil? Tudo bem, Denise, e com você? Oi, Claudinha. E que joia, tudo beleza. Aqui, Caroline Rosa, que é gerente comercial de renda variável da Genial. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Denise. Obrigada aí pelo convite. Vai ser um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Carol também é sócia aqui da Genial, bem como a Claudinha. Claudinha Carvalho, que é assessora de investimentos de alta renda aqui da Genial. Tudo bem, Claudinha? Tudo bem, Dê. Queria desejar Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que estão assistindo e principalmente pra gente. É um prazer estar aqui com vocês. Ai, maravilha. Gente, então é o seguinte, essa aqui é uma ideia de bate-papo sobre mulheres e investimentos, porque olha só, o que me chama a atenção? O nosso canal tem uma visualização muito maior de homens do que de mulheres. A gente deu uma olhada hoje, né, Ju? Isso. Mais ou menos 28% de todas as visualizações do canal, em todos os tempos, é de mulheres. Essas visualizações foram feitas por mulheres. O resto é tudo masculino. Mas não é uma coisa do nosso canal, é uma coisa do mercado financeiro de um modo geral, né, Ju? Quantas Exato. mulheres tem na Bolsa aí, o número que você levantou? Então, a gente fez aqui uma pesquisa prévia antes de vir pro podcast e aí a gente esbarrou em um levantamento da B3 que diz que 24% dos 4,2 milhões de investidores na Bolsa de Valores são mulheres. Porém, se a gente for cruzar aqui alguns dados com coisas do IBGE e tudo mais, a gente tem o quê? A gente tem 109 milhões de mulheres no Brasil. E se 24% dos 4,2 milhões de investidores na B3 são mulheres, quer dizer que a gente tem menos de 1% de mulheres investindo na Bolsa. Menos de 1%, 0,91%, é muito pouco. É muito pouco. Então, assim a minha ideia com esse papo é a gente tentar desvendar por que isso acontece, quais os caminhos, como é que a gente pode reverter esse quadro, equilibrar mais a Bolsa e o mercado financeiro de um modo geral. Então vamos lá, Claudinha, Carol, Ju, o que a gente fez? A gente colocou uma enquete. Claro, essa é uma enquete informal, tá, gente? É uma enquete informal que foi feita no nosso Instagram, então é feito para pessoas que já têm algum interesse em investimentos, tanto é que elas estão seguindo a Genial Investimentos no Instagram. Nosso Instagram que eu falo é o da Genial. Então vamos dar uma olhadinha. Então a gente vai dividir em quatro blocos esse nosso programa. O primeiro, o segundo e o terceiro é discutindo cada um dessas enquetes e o último a Claudinha trouxe aqui pra gente, vai trazer aqui pra gente dicas para as mulheres começarem a investir. Então você que é mulher que já está investindo, também é dica boa para você, eu já vi, então já vou, tô igual o Silvio Santos. E o Silvio Santos fala, eu não vi, mas me disseram que é bom. Eu vou falar, eu vi, eu sei que são boas as dicas, então fica aí, mulherada. Então vamos lá, vamos aqui olhar a primeira enquete. Qual é o seu maior desafio na hora de investir? Acho difícil 13%, não tenho tempo para me informar 20%, preciso juntar dinheiro primeiro 30% e medo de perder dinheiro 37%. Claudinha, o que você acha desse... Porque a Claudinha, você fica conversando com gente o dia inteiro. Quantos clientes você atende aqui na casa? Olha, é bem interessante até, né, essa pesquisa que você fez, que parece muito, Ju, com a minha carteira, né? Porque eu fiz questão de fazer a mesma pesquisa com a minha carteira, né? E eu verifiquei que de todos os meus clientes, 263 clientes são homens e 116 são mulheres. Então, ou seja, eu tenho 30% da carteira que são mulheres e mais ou menos 68% que são homens, o restante são PJs, né? Então, ou seja, eu tenho muito cliente, né? Eu tenho mais clientes que são homens e eu tenho menos clientes que são mulheres. E ainda fui mais a fundo, né, para saber dessas mulheres quais que preferem renda variável e quais que preferem renda fixa, né? E eu vi que desses 30%, né, então, ou seja, dessas 116 mulheres que eu tenho, somente 20% investe em renda variável, né? Então, até um tema que a gente também vai falar daqui a pouquinho. Mas até sobre essa enquete, né, tenho medo de perder dinheiro, é muito interessante, né, Dê? Porque a maioria das mulheres que eu converso acham que abrir conta na corretora já é sinônimo de vou comprar ações, vou sofrer uma oscilação. Isso não é verdade, né? A gente tem opções que são super rentáveis, ainda mais com o cenário econômico que a gente está passando agora, que são extremamente conservadores, que rendem mais do que a poupança. E a gente tem diversas oportunidades. Então, assim,
ter medo de perder dinheiro é muito natural hoje, né? Porque o que a gente escuta, né, de história, operei na bolsa, perdi não sei quanto. Mas pra você, mulher que é conservadora, ou que pelo menos acha que é conservadora, mas não sabe, que às vezes nem é conservadora, né? Nem sempre todos os investimentos são agressivos. A gente tem como fazer investimento sem serem ações. A gente tem aqui opções que são super rentáveis, conservadoras. E claro que a gente está aqui para te ajudar, né? Carol, o que você acha? Porque você fica lidando mais especificamente com renda variável. O que a mulherada que lida com renda variável, elas têm muito medo? Essa resposta a gente viu na nossa enquete, já que você está nesse mundo de renda variável. Denise, a gente, de fato, é um tabu. A gente tem esses dados aqui na tela, porque realmente, né, tem aquele tio que perdeu dinheiro. A gente tem muitas histórias de tragédia ali na família, né? De pessoas que investiram na Bolsa de Valores e perderam dinheiro. A gente olha aí para o cenário ali pandêmico, quanta gente perdeu dinheiro. Eu, inclusive, quando olho para minha carteira de ações, né, a gente dá aquela dor no coração, mas assim, falando ainda sobre a questão do perfil ali, que a gente diz, a gente não necessariamente é conservadora, a gente está conservadora e isso vai de encontro muito com o nosso momento de vida, muitas das vezes, né? Então, existem diversos estudos, no livro, inclusive, que Warren Buffett investe como as mulheres, né? Ele diz que mulheres, quando sabem o que estão fazendo, quando investem, elas investem sabendo o que estão fazendo e, inclusive, rentabilizam mais do que os homens, porque são mais pacientes na hora de investir, giram menos a sua carteira e, com isso, conseguem ter uma rentabilidade ainda maior. Né? Então, eu vejo, claro, a gente tem um número maior de homens, inclusive por coincidência ou não, o nosso canal tem o percentual de homens também corresponde, aliás, o percentual de mulheres corresponde também à nossa carteira de clientes de modo geral. Então, 28% dos nossos investidores aqui na Genial hoje são mulheres. Então, a gente vê que esses números acabam sempre se encontrando, né? Na Bolsa, a gente tem ali 23%, 24% que são mulheres. Então, respondendo à sua pergunta, existe um tabu muito forte de que a mulher é conservadora, mas o que eu acredito e o que eu vejo é que a mulher ela só dá esse passo quando ela se sente segura. Então, ela busca informação de qualidade, se prepara para fazer algo que ela realmente confie no que está fazendo, tá? E aí, já pegando até esse gancho sobre essa questão de precisar juntar dinheiro primeiro. Um segundo grande tabu que a gente precisa quebrar, né? As pessoas ainda não entenderam ou, na verdade, não tiveram acesso à informação, por mais que a gente fale diversas vezes, para a gente parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Existem opções de investimento a partir de R$10. Então, hoje, eu faço um convite para você, mulher, que ainda não deu o seu primeiro passo, porque você acha que precisa juntar dinheiro, você não precisa. Eu tenho certeza que você tem R$10 na sua conta, se não... Olha lá, duvido que não tenha, né, Denise? Fazer aquela transferência e fazer o seu primeiro aporte. Enfim, a gente sabe... É difícil, é uma mentalidade que precisa ser mudada. A gente sabe que são gatilhos... Toda a crise que a gente tem socioeconômica, cultural, a gente sabe que a mulher enfrenta isso de modo geral, mas a gente precisa quebrar esse tabu e virar essa chave. Precisa dar o primeiro passo e não precisa juntar dinheiro para isso. Com R$10 você já tem acesso a bons produtos financeiros no mercado. E eu lembrei agora de dois casos. Na verdade, é uma amiga e um amigo meu. A minha amiga, ela falou, eu quero abrir uma conta, eu trouxe ela aqui para Genial. O que ela falou? Primeiro, assim, eu quero um investimento bem seguro, e que eu possa sacar qualquer dia. Acho que o instinto, né, da gente é querer uma coisa que você possa sacar a qualquer momento sabe, e super seguro. Mas aí depois eu vi no desenrolar da nossa amizade, uma vez ela precisou de dinheiro, ela falou, eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, você não tem dinheiro guardado? Mas aquele dinheiro eu não posso tirar. Então assim, aquele dinheiro era de longo prazo. Por que ela já... saiu, né, no start, na saída já falou que queria poder tirar a qualquer momento. É insegurança. E eu acho que essa segurança vem também com o tempo e você ficando mais familiarizado com a plataforma, conhecendo os produtos devagarinho. Então, isso que a Carol falou, vem com R$10 e aí você vai conhecendo devagarinho e tal. E o outro exemplo é de um amigo meu que eu falei, vamos abrir uma conta na Genial Investimentos? Aí ele falou assim, não, eu tenho que juntar dinheiro primeiro. Ele falou exatamente isso, eu tenho que juntar dinheiro. Ele está juntando há anos, eu não sei o que... Eu acho que ele queria fazer toda a reserva de segurança dele primeiro, toda numa poupança, para depois investir seria sinônimo de investir em ações. Sim. Eu acho que na cabeça dele é isso. Então, vai para a corretora, é arriscado. Então, as pessoas acham que é sinônimo de renda variável e não é. Né? E você viu aí também no levantamento que tem muita gente mulherada na poupança, né? Tem sim.
Eu acho que a questão também é que as pessoas acabam levando essa questão de investir, principalmente quando é mulher, levando como aposta. Porque a gente ainda tem esse estigma de, eu tô apostando na Bolsa de Valores. Ouvia-se muito isso, e como a Carol falou, tem questões culturais. Então, culturalmente, a gente tem aquele subconsciente. A gente tem um levantamento aqui da BNY Mellon, que ela diz que das mulheres que investem, 83% estão na poupança. Então, assim, é um número muito alto. E das mulheres que investem em renda variável, o número cai bastante, mas assim, coisa absurda. Cai para 3%. De 6% a 3% aplicam investimento de risco. Nossa, é interessante, né? Que eu não sei se todas sabem, Ju. Taxa Selic que subiu. Então, quando a gente tem uma taxa Selic acima de 8,5, a poupança muda a regra. Então, agora, ela não acompanha mais o CDI, né? Então, quando a gente tem ali, né, um CDI, uma Selic até 8,5, a gente tem um rendimento de 70% do CDI. A partir do momento que ele está acima, que é o que a gente está agora, né, quase aí a 11%, 10,75 ao ano, a gente já tem ela fixada em 6% ao ano, né, 0,5 mais TR. Então, assim, a gente está falando que você fica ali fixado em basicamente 6% ao ano e não vai evoluindo junto com a taxa básica de juros, né? Ou seja, o que já era ruim ficou pior. Exatamente. Exatamente. Deixando o dinheiro na mesa. Deixando aí o dinheiro, justamente, vale ressaltar, quando a gente deixa dinheiro na conta corrente ou na poupança, o banco tá lá usando seu dinheiro, né? Ele tá fazendo altos negócios com o seu dinheiro, fazendo financiamento, empréstimo para outras pessoas com uma taxa melhor. Ele tá ganhando com isso, né? E enquanto você só tá ganhando 6%, e você poderia estar ganhando aqui na Genial, com um investimento que é de liquidez, igual a amiga da Denise, que queria tudo com liquidez, né? Com liquidez, né? No Tesouro Selic, no CDB-LD, que tem ali um retorno de pelo menos 100% do CDI, 100% da Selic, né? E hoje, lembrando que a gente não tem taxa de custódia aqui para operar na Genial, CDB, Tesouro Selic, então a gente acaba tendo ali, de fato, né, um retorno melhor, 1000 vezes melhor do que a poupança. E o próprio Tesouro, inclusive, mudou a sua regra, né? Então, antes você tinha ali em D+1 para que você pudesse liquidar o seu investimento e fazer a transferência para sua conta corrente. Agora não, né? Em D0 você já consegue fazer isso. Então, existia ali o medo de, se acontecer qualquer emergência, eu tenho dinheiro na poupança, é fácil, né? O que, inclusive, eu acho que é um problema, né? Porque quando o dinheiro é tão fácil ali na sua mão, às vezes é isso. Encontrei isso aqui, de repente dá para fazer aquela viagem, né? O dinheiro que teoricamente era inclusive da sua reserva de segurança, e você está gastando com outras coisas, porque também é tão palpável ter acesso à poupança, que eu inclusive fui uma das pessoas que eu meio que manipulei o meu próprio cérebro, coloquei investimentos que são altamente líquidos, né, e também são mais rentáveis que a poupança, mas que eles não ficam também ali de tão fácil acesso para qualquer comprinha eu simplesmente passar no meu débito. Então, às vezes você acha que isso é algo ruim, mas pode ser extremamente positivo, né? Exato. Evita de comprar aquela blusinha, né? Eu não queria dizer nada não, mas eu sou assessora da Carol e a gente conversou sobre isso hoje, né? Levou puxão de orelha? Levou, Carol? Não. Imagina, Carol, até parece, né? Mas e o Tesouro Selic, se você fizer o resgate até 1h da tarde, você tem liquidez, né, no mesmo dia. E aí, como os outros fundos também, se você fizer depois da 1h e cai no dia útil seguinte. Mas é um excelente investimento para liquidez. Vamos para a próxima enquete que a gente fez lá, ó. Que tipo de investimento você prefere? Esse que foi super na contramão do resto, todos os levantamentos que a Ju fez, né? Porque esse, como eu disse, foi um levantamento feito já com nossas seguidoras, então gente que já está de alguma forma no mercado. Poupança 12%, renda fixa Tesouro Direto 29%, ações e fundos imobiliários 44% e fundos de investimento 15%. Então aqui foi super na contramão, né, Carol? Mas como é que você vê esses números aí? Bom, na verdade, eu acho que vem exatamente de acordo com aquilo que a gente disse, né? Apesar das pessoas ainda terem muito mais confiança, as mulheres que seguem aqui a gente, sabe que existem excelentes oportunidades de investimento, inclusive na renda variável. Então é isso, as mulheres que se sentem mais seguras para fazer aquilo, porque elas já procuraram um mínimo de conhecimento, elas se sentem seguras para fazer aquilo e fazem bem. Então a gente vê um movimento, né, onde a gente atingiu aí mais de 1 milhão de mulheres investindo na Bolsa de Valores, acho que hoje em torno de 1.200.000 aproximadamente. Então, para mim, isso é o reflexo exatamente desse movimento. Existiram diversas grandes oportunidades ali no ano passado. Eu mesmo falo, né? Estou há 12 anos no mercado financeiro, mas eu comecei a investir mesmo. Inclusive, a Claudinha, minha assessora, há um pouco mais de um ano, no cenário pandêmico. Então, onde tivemos, inclusive, graças a Deus, né? Eu sei que eu sou uma privilegiada, eu continuei com o meu emprego, eu não tive uma redução de renda, e a gente, por estar, não só por estar dentro do mercado financeiro, mas antenado com o que estava acontecendo, existiam grandes oportunidades ali, por empresas, inclusive, que a gente
gente acredita e que a gente sabe que estavam saudáveis financeiramente. Então, assim, respondendo mais uma vez essa pergunta, a mulher, quando ela sabe o que ela está fazendo, ela faz, ela não tem medo disso. O problema é realmente esse passo anterior de tentar entender um pouco mais, porque culturalmente investimento não é coisa para mulher, né? Cara, isso me deixa muito chateada, porque eu vi, assim, gente muito próxima a mim, mulheres que eu admiro, que são mulheres inteligentes, são mulheres, sabe, que instruídas, estudadas, com mestrado, mas na hora de tomar conta do dinheiro, quem toma conta é o marido. Ai, me dava uma preguiça, mas eu ia até determinado ponto, tinha que chegar com delicadeza, cada um é um também, você não vai enfiar a goela abaixo, mas eu acho que é isso, a pessoa tem que ir explorando e tendo mais conhecimento. Claudinha, no seu dia a dia, assim, como é que é as dúvidas mais comuns das mulheres, como é que esse diálogo, elas estão tentando entender mais, elas não têm interesse, têm interesse, o que você vê assim? Olha, achei que você pegou no ponto perfeito, viu, Dê? Porque eu fiz aqui uma pesquisa que eu fiquei assim de boca aberta, né? Que 93% das brasileiras acreditam que os homens entendem mais do dinheiro do que elas. Então foram feitas pesquisas, é uma matéria da Forbes, né? Foi divulgada pela Forbes, que 93% das mulheres acreditam que o marido, né, o parceiro, acaba tendo um conhecimento melhor das finanças do que elas, né? E eu tenho, assim, muitas clientes que, de fato, eu vou indicar, vamos conversar, o marido tem que estar junto. Então, eu acredito que é uma insegurança que acaba tendo. Não que o marido não possa saber, não que o parceiro não possa saber, até porque na mesma matéria fala que casais que falam de dinheiro junto são mais felizes, porque os dois acabam realizando sonhos juntos, né? Então, um compreende o sonho do outro, mas, de maneira alguma, um interferir na finança do outro, né? Então, assim, olha, o que você acha disso ou daquilo? Mas, simplesmente, né, tomar partido, a gente acaba, né, uma coisa que até a Carol acabou de mencionar, que é uma coisa cultural, né? Então, uma coisa cultural que priorizar uma educação financeira sempre foi para uma parte mais masculina, né? E a gente acabou tomando isso pro nosso dia a dia, né? E engraçado que até na minha vida pessoal, eu quem cuido das finanças na minha casa. E eu falo sempre, né, pro meu noivo, eu falo, não, vamos cuidar juntos, vamos olhar juntos. Acredito em você que é a dona do dinheiro. Mas é interessante isso, eu li um livro que fala que as mulheres são criadas com um mito romântico e os homens com o mito do herói, né? Então o herói, ele tá ali para ser provedor, para ser forte, enquanto a mulher, ela realmente, culturalmente, e claro, né, com todas aqui as suas variáveis, para ser realmente ter um homem ao seu lado para que ele seja o provedor, que é o homem, a figura às vezes até do próprio pai, enfim. Então fala exatamente desse mito, eu achei muito interessante, porque realmente quando a gente para ver e falar verdadeiramente com mulheres, acontece muito isso. Teve um período na minha vida que eu assessorei mulheres para investir. E era muito interessante, né? Porque primeiro elas chegavam até mim por conta das redes sociais, achavam interessante, queria entender um pouquinho mais. Aí a gente fazia um evento presencial, elas iam, despertou interesse, ela ia, achava interessante. Depois, ela pedia para conversar comigo pessoalmente. Então, a gente tinha ali 1, 2, 3 horas de conversa. E o quarto passo era trazer o seu cônjuge para o assunto, para que ele validasse. Para ver se aquilo fazia sentido. Então, mais uma vez, reforçando simplesmente o que a Claudinha disse, não é que você não possa compartilhar. Pelo contrário, né? Um casamento é uma sociedade, mas uma sociedade, para ser saudável, seria legal se fosse 50-50. Então, não dá só para você delargar isso para uma outra pessoa, né? Ainda que muitas das vezes, realmente, o cara esteja ali muito mais envolvido, porque faz parte, às vezes, do dia a dia dos próprios amigos falarem sobre aquilo, né? É interessante até falar qual é aquela ação que eu estou posicionado, os caras falam sobre isso, as mulheres nem tanto. Não tanto no meu ciclo, mas eu entendo que eu estou numa bolha financeira dentro da Faria Lima, então é muito mais comum ouvir falar sobre isso, que inclusive 50% das mulheres que estão na Bolsa são de São Paulo. Então, 48, 49% aproximadamente. Uau. Então, eu reconheço que eu estou dentro de uma bolha e não digo que não é possível que as mulheres não tenham ainda despertado para isso. Gente, não é fácil. Realmente existe aí uma barreira muito grande, inclusive não só de homens no sentido de cônjuge, tá? Mas até de pais. Ainda falando sobre esses eventos, e um deles, no final, uma menina de 27 anos foi falar comigo chorando. Porque o pai dela não deixava ela se envolver em nada relacionado à família, porque ele dizia, em pleno século XXI, que o marido dela, o futuro marido, que ela nem tinha ainda, um noivo, nada disso, queria auxiliar nas finanças. Então, assim, eu vou dizer que esse né, senhor estava certo ou errado. Não, é cultural. É muito difícil você simplesmente julgar também, né, o outro. É cultural, a gente tem conta no banco
há quanto tempo, Denise? 60 anos aproximadamente, se eu não me engano. Então, é cultural, é recente, mas existe sim essa barreira. E é por isso que não só falar sobre a necessidade de estarmos inseridas dentro desse mercado, é realmente trazer essa mulher para perto, para a conversa. E por isso a importância de termos podcasts como esse, né? Porque é isso, né? O homem olha 100% para a rentabilidade, enquanto a mulher está olhando para o sonho, a realização daquele sonho. Então, a gente investe diferente sim. E tá tudo bem a gente investir diferente. O que a gente não pode deixar de fazer é de investir. Sem dúvidas, né? E a mulher se sente representada também, né? Então, assim, por exemplo, várias clientes, quando abriram conta, falaram, eu quero ser atendida por uma mulher, né? Porque quer justamente entender, né, como que, né, você faz os seus investimentos, como que é a sua vida, né? Para justamente estar no mesmo contexto. Claro, tem muitas que não importam, homens também já preferiram assessoras mulheres, mas... Assim, é questão também de justamente estar representada no mesmo contexto, né? O a identificação ali, né? Exatamente, né? O objetivo é o sonho, sempre. Ju, você também já teve um tempo dedicado também só à divulgação de notícias financeiras para mulheres, né? O que você notava? Qual era o interesse? Que se bem que onde você trabalhava era bem diverso, né? Como é que qual é a sua experiência? Olha, eu notava que o interesse, ele vinha muito da base. Ela não quer entender diretamente sobre investimento, ela quer entender desde o comecinho ali, do princípio, como é que ela lida com o próprio dinheiro, qual que é a forma mais inteligente de lidar com as despesas da casa. Finanças pessoais, né? Finanças pessoais. Porque é isso que a gente viu até aqui nas enquetes, que a mulher, ela quer primeiro ter a casa organizada, as contas organizadas, para ela dar o próximo passo. Mas como a gente viu aqui também, é possível começar com R$10. Então você pode ir experimentando enquanto você coloca a casa em ordem também. Agora, sobre o que a Carol falou ali, da questão cultural também de ainda não identificarem a mulher como a provedora ou como a mulher que é dona do seu dinheiro. Aconteceu uma coisa comigo. Sexta-feira, gente, não tem nenhuma semana, sexta-feira. Eu fui a um aniversário de um amigo com o meu noivo. A gente chegou lá no local do aniversário. Era um lugar que servia comida, servia bebida. E tava um pouco cheio. Aí eu falei, caramba, Luiz, eu tô com fome, eu não vou aguentar esperar, eu tô com fome. Aí tinha um carrinho de cachorro-quente logo na frente, bem na frente mesmo do local. Aí fui eu e o Luiz ali, a gente foi, escolhemos ali o cachorro-quente, tranquilo. Na hora de pagar, o Luiz tirou a carteira dele, ele deu uma nota. Aí o rapaz falou, caramba, eu não tenho troco. Eu falei, não, deixa que eu pago. Aí eu tirei o meu cartão, entreguei pro rapaz. O rapaz pegou o cartão, olhou pro meu noivo, pegou o cartão na minha mão, olhou pro meu noivo e falou, é débito ou crédito? Aí eu olhei pra ele e falei, é débito. Aí ele colocou o valor, ele pegou a maquininha, virou pro meu noivo, confere o valor pra mim e coloca a senha. Pro meu noivo. Aí o meu noivo olhou pra mim e falou, é dela o cartão. Aí eu peguei, virei, coloquei aqui, saiu a primeira notinha, na segunda nota ele perguntou, pro meu noivo, você quer a segunda via? Aí eu só fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? A gente foi eu falei, gente, a mosca em cima do ovo colorido esquecido na lanchonete. Gente, que coisa. Eu com o cartão, acho que na cabeça dele, ele pensava assim, por mais que o cartão esteja com ela, é do noivo dela, sabe? O dinheiro é dele, eu tava né? carregando. Eu só tava carregando. Eu tô carregando o fardo, né? Gente, complicadíssimo. Mas a gente dá risada, mas acho que todo mundo já passou por isso, né? Passa. Nossa, e eu fico com raiva, eu falo mesmo. Falo, não, sou eu que tô pagando. Fico sem reação, fico desconcertada. Mas é isso, eu percebo que a mulher, ela carece muito, ela quer muito entender desde o início. Porque ela não quer chegar ali falando de uma coisa difícil que ela não tá acostumada. Então ela quer ali desde o primeiro passinho, o que é isso, o que é aquilo, como é que eu faço para ir para esse lado, para aquele lado, como é que eu viro para direita, para esquerda. Pelo menos foi essa a minha percepção, a carência da base. Exato. E essa coisa de ser cultural, da mulher não se envolver com dinheiro, uma vez eu vi uma reportagem falando, um artigo falando como as meninas, as crianças meninas, são muito presenteadas com bonecas para desenvolver essa coisa do cuidado. E os meninos são presenteados com jogos, com outras coisas que despertam outros sentidos. E que eles pode ser isso que explique, talvez, o maior envolvimento com ciência, com matemática. Era uma coisa, agora eu não vou lembrar, tá, gente, no detalhe, não me dá um desconto. Mas era uma coisa tipo assim, que a mulher era estimulada a só desenvolver o cuidado. O materno. O cuidado materno, enquanto os homens eram estimulados por várias frentes. Aí eu decidi que eu nunca mais ia dar boneca para minha sobrinha. Gente, eu era menina pequena, eu adorava ganhar boneca, sim. Mas eu falei, eu não vou dar. Eu não vou dar boneca para ela. Eu fico dando jogo, não sei o quê. Aí um dia eu cheguei e dei um joguinho para ela. Ela falou assim, ai, tia Dena, achei que você ia me dar um bonequinho. Ela queria ganhar um bichinho de pelúcia. Mas eu fico dando boneca. Aí uma vez eu conversei com um amigo meu, ele falou assim, mas vai dar boneca para quem? Para os meninos?
Primeiro que tem que dar boneca para alguém, não precisa dar boneca para ninguém, não é obrigada a dar boneca para ninguém. E se quiser dar para os meninos, dá para os meninos também, não, sabe? Então, assim, esse amigo homem achou que era correto estimular como menina, como dar uma boneca. Então, assim, eu acho que tudo bem, gente, dar boneca. Eu, às vezes, vejo umas casas de boneca, eu olho assim, se eu fosse criança e ganhasse isso, eu ia amar a casa de boneca, porque vai ser minha casa própria, entendeu? É isso, é esse olhar, porque cuidar de bonecas não estimulou em mim esse instinto maternal, não, Denise. Não. Eu dava pro cachorro, se estiver assistindo, ela pode falar, ela dava pro cachorro, jogava pela janela. Ele comia a boneca? Não, eu gostava da casa de luxo da boneca, mas aí não tinha como ter ela, o então carro eu ficava e a só casa. É isso. Eu queria a mansão da Barbie. Foquei na mansão. Gente, era isso mesmo. Ai, que maravilha. Gente, então vamos para a próxima enquete aqui, ó. Você investe seu dinheiro para realizar qual sonho? Fazer uma viagem 22%, comprar o carro ou uma casa 41%, futuro dos filhos 24%, abrir um negócio 12%. Isso aqui tá semelhante ao que você viu, né, Ju? Tá semelhante, exatamente. Aqui na pesquisa que a gente tem da Ambima, na verdade, que saiu hoje, né? Eles dizem que as pessoas guardam esse dinheiro ou investem para comprar a casa ou o carro. É aproximadamente As mulheres, 53% também. Então, mais ou menos esse pensamento aqui, que a gente está olhando o carrinho da Barbie e a casa da boneca, né? O que você acha, Carol, dessa... Mais uma vez, em busca da segurança, né? Então, enfim, não adianta a gente fugir muito disso. Não gosto tanto, né? Inclusive, já falei no passado, mas eu não gosto tanto dessa questão do instinto maternal, não é isso, mas do cuidadora, né? E a gente viu muito isso, por exemplo, na pandemia, que as mulheres foram mais prejudicadas com o cenário da pandemia, o tanto que a gente viu aí que a gente vinha numa crescente de mulheres na Bolsa e no Tesouro Direto, e a gente agora reduziu. A gente chegou a representar 33% de investidoras no Tesouro Direto, agora somos 29%, e na Bolsa chegamos a ser 28%, agora somos 23,5%. Né? Isso aconteceu no último ano, depois de a gente estava decolando, e obviamente por conta de um cenário em que as mulheres tiveram que ficar grande parte em casa, onde não tinha creche para os seus filhos, às vezes os pais ficaram doentes e culturalmente isso é delegado para a mulher. Então, no final das contas, ainda existe, né, enfim, eu não vou te falar de cientificamente como é isso, mas pelo menos culturalmente essa questão do cuidado. Então, eu acho que a aconchego, a segurança de se ter a casa própria. Eu acho, a gente fala das mulheres, mas assim, até fazendo adendo, não acho que seja só a questão das mulheres, né? Acho que do brasileiro de modo geral, ou enfim, do ser humano de modo geral, de saber o quão caro é pagar aluguel, né? A gente sabe que é caro essa, e que realmente é isso. Chegar na velhice, a minha avó fala muito sobre isso. Minha filha, você precisa parar de pagar aluguel e comprar sua casa própria. Eu não concordo, mas não vou entrar neste detalhe. Eu entendo o que ela quer dizer. Ela quer dizer que uma senhora como ela, que trabalhou a vida inteira, mas viveu a vida inteira com um salário mínimo, se ela não tivesse conseguido a casa própria, o que seria dela agora, que continua vivendo com um salário mínimo, ainda tendo que pagar um aluguel? Então, eu entendo essa preocupação de ter uma segurança, principalmente quando a gente chegar ali na velhice, né? Então, acho que tem muito a ver a relação com isso, Denise. Claudinha, como é que você vê aí nas suas clientes? É essa preocupação aqui ou esse sonho também? É engraçado, né? Porque eu tive um exemplo hoje cedo, né? De uma cliente que ela transferiu 900 mil para Genial. E eu falei assim, olha que legal, a gente vai poder fazer uma carteira sensacional. A taxa de juros está subindo, a gente tem muitas opções de renda fixa, né? Ainda mais por ela já realmente ter um perfil conservador mesmo. Então a gente aproveitar, falei assim, olha, com a taxa de juros agora a gente consegue facilmente nesse período 1% ao mês, pelo menos, né? Então a gente consegue gerar pelo menos ali uns 9 mil por mês, quem sabe, né? E ela falou assim, não, eu sei que se eu comprar uma casa desse valor, eu não vou ter um aluguel de 9 mil. Eu sei, mas eu vou comprar uma casa, porque eu me sinto mais segura. Né? Então, assim, até conversei com a cliente, se ela estiver vendo, né? Mas realmente é isso, é a segurança, né? Porque a gente tem, né, na cabeça, a gente tem uma segurança que o meu dinheiro está em um bem físico, e esse bem físico ninguém me tira, né? Ele está lá. Mas a gente acaba, né, tirando, né, esquecendo daquele gasto que a gente tem com a estrutura do imóvel, o tempo que às vezes ele pode ficar desalugado, né? Uma questão que até a Carol falou que não ia entrar em mérito, mas tem todos esses fatores que a gente acaba tendo ali uma tranquilidade, a gente investindo, né, tendo contato com alguém de fato que entende do assunto. Então, né, até sobre a sua pergunta, eu vejo que isso acontece muito, a maioria, né, ali para mim até seria mais de 41% das minhas clientes pensam muito realmente em comprar carro, casa, mas as clientes que eu já tenho ali 2, 3 anos, às vezes até 1 ano, verifica a rentabilidade da carteira em relação
a compra do imóvel depois e verifica, nossa, Cláudia, de fato, eu nunca conseguiria um retorno desse com, né, o aluguel do meu imóvel se eu tivesse comprado efetivamente para uma renda, né? Porque tem gente que vive disso, compra imóveis para renda, né? Então, isso acontece muito. Eu tenho muitas clientes que são focadas mesmo em carro, casa, né? O carro mesmo não seria bem mesmo para um investimento, né? Porque a gente sabe que carro tem outros fatores, mas a casa acontece mais. Mas eu acho até, Claudinha, que essa questão de investir bem, né? É muito mais sobre o valor do que o custo em si. Então, às vezes, a gente realmente é esse sonho. Eu prezo pela minha segurança, independente se eu vou faturar mais com aquele valor, estando ali, enfim, em algum produto financeiro, porque para ela lutou a vida inteira para aquilo, né? Então, não é só sobre o quanto de rentabilidade. Por isso que eu digo que, principalmente, a mulher, ela olha mais para a realização do sonho do que para a rentabilidade na vírgula. Muitas das vezes vai ser isso. Não tem problema eu abrir mão de uma possível rentabilidade desde que eu realize esse meu sonho e tá tudo bem também. Mas isso é muito verdade, porque eu tenho amigas, assim, de infância que investem comigo aqui na Genial. Passei todo, né, a carteira. Não tem problema, Cláudia, se eu for ganhar menos, né? Eu prefiro ter esse retorno, mesmo que menor, porque eu quero conquistar o meu sonho. Então, ou seja, no caso, as mulheres, a gente verifica, né, com todas essas clientes que hoje eu atendo, que são muito mais sonhos. Elas focam muito também nessa parte, eu quero ter um retorno, mas eu não foco tanto, rendeu 20%, 30%, né? E é um assunto que a gente falou no começo do podcast, né? Elas, né, quando as investidoras acabam refletindo mais no investimento, tem um retorno melhor que a carteira dos homens. Isso é uma pesquisa, né, que foi feita, inclusive, nessa mesma pesquisa, que as mulheres que são investidoras, as carteiras tendem a ter um retorno melhor. Pela, né, ter a paciência de, por exemplo, um investimento que é um fundo imobiliário, a gente não passou por momentos bons, inclusive, em fundo imobiliário. Não é um momento para vender, se você estiver super desvalorizado. Ter paciência para um momento correto quando isso acontecer, né? E o homem não já acaba girando mais, né? Isso é um perfil, claro, não generalizando, né? Mas o que a gente percebe é um movimento mais comum de acontecer entre os homens e as mulheres nesse segmento. E você acha que tem, Claudinha, você acha que tem assim, investimento para homem, investimento para mulher? Porque a Carol falou assim, mulher e homem, você também falou, investem de forma diferente, mas o produto é o mesmo, só que pode ser mais de um, menos de outro, mas o produto é o mesmo. Não, o produto é o mesmo, né? Independente do gênero, né? Ele serve para os dois tipos de investidores. O que vai mudar é o seu objetivo, né? Para que você quer utilizar aquele recurso, qual o tempo, né? Aquela estruturação, se você quer para um curto prazo, para um longo prazo, até que você comentou do seu colega, né? Da sua amiga, que justamente ela não usou o recurso e estava lá em liquidez e poderia ter tido ali um retorno muito melhor se tivesse feito uma estruturação melhor da carteira, né? Mas por ela ter esse receio, ela preferiu deixar em liquidez. Mas não, o investimento ele é igual para os dois gêneros. E aí, só complementando, por isso a importância de você dividir essa responsabilidade com o seu cônjuge, ou enfim, com o seu pai, porque a gente está falando aqui de realização de sonhos e de prazos pré-determinados para a realização desses sonhos. Então, se você e o seu marido, vocês são uma empresa, e ele investe olhando para determinado tipo de sonho que não está ali de acordo com aquilo que você espera, ele possivelmente vai fazer más escolhas em relação ao que você deseja realizar. Então, por isso que eu falo tanto sobre a importância de estarem em comum acordo sobre os sonhos que o casal tem em cima daquele valor, ou da mesma mulher, ou da própria mulher. Porque, por exemplo, não é porque o meu marido está olhando para minhas contas que seja uma conta conjunta, por exemplo. Né? E aí ele decide que tipo de investimento eu vou fazer, sendo que, às vezes, eu quero investir para realizar um sonho para daqui a 2, 5, 10 anos, e ele simplesmente colocou ali num produto que, enfim, não está de acordo com a liquidez desse papel. Então, acho que é muito importante, exatamente por isso. Os produtos são os mesmos. A questão é a alocação e o percentual de alocação em cada um deles. Por isso que é muito importante, mulheres, não delarguem os investimentos de vocês. O primeiro passo é começar a investir. Se você já investe, não delargue. E não delargue para o seu marido, para o seu pai, para a sua tia e nem para o seu assessor ou assessora de investimento. Né? A gente sabe que a gente precisa, inclusive, saber fazer boas perguntas e perguntas certas para o seu assessor de investimento. Então, hoje a Claudinha, né, por sinal, é a minha assessora aqui dentro e a gente conversa muito quando eu quero fazer alguma alocação diferente. E assim, obviamente, né, eu questiono, Tá certo. mas assim, porque eu sei minimamente aquilo que eu desejo para minha vida e a Claudinha não pode simplesmente decidir por mim. Então, assunto, assim, coloque isso na mente de vocês, não delargue isso para ninguém.
Ô, Ju, você saiu de casa cedo, né? Quantos anos você tinha quando você saiu de casa? Saí com 20. Saiu com 20. E você sempre tomou conta da sua grana? Como é que foi essa coisa de tomar conta do dinheiro e sair de casa tão cedo? Porque a Ju é do Paraná. Aí já está aqui em São Paulo já há alguns anos. Como é que foi isso para você? Não dá pra mentir. Foi perrengue total. Foi muito perrengue. Porque, enfim, saí pra estudar. Então, eu vim embora pra São Paulo aqui com uma mala e R$2.000. Não tinha nada, Nossa, não tinha você lugar. Tinha R$2.000? Que bom. Tinha R$2.000. Mas eu não tinha casa, não tinha faculdade ainda, não tinha emprego. Então eu tinha aqueles R$2.000 pra viver no mês, encontrar um lugar pra ficar, procurar um emprego, assim. Era apertado, né? Você não tinha emprego ainda? Não tinha nada. Eu falei, eu só não quero mais ficar em Curitiba, eu quero ir embora pra São Paulo. E vim pra cá, assim, na loucura. Foi apertado, foi difícil, minha mãe me ajudou no começo, mas depois que eu consegui ali a minha estabilidade, me formei e tudo mais, é aquela coisa, é primeiro organizar a casa, pelo menos pra mim também foi isso, porque, enfim, tinha alguns cursos de faculdade, e como quando você é estagiário, você não tem o dinheiro pros imprevistos que vão acontecer na vida, né? Estagiário não tem plano de saúde, então, enfim, tinha esse tipo de coisa ali. Então, eu tentei guardar um pouquinho de dinheiro para dor de barriga, tentei organizar ali as minhas finanças e eu vou aos pouquinhos realizando o que eu acho que é importante para minha vida. Por exemplo, eu não tenho casa própria, eu moro de aluguel. Só que é um aluguel, assim, maravilhoso, de um lugar que eu não quero sair e o custo-benefício é muito bom. E aí até falei para desses dias que a gente está fazendo uma reforma lá em casa, né? E a Evelyn, que entrou agora aqui, nossa parceira de trabalho, ela questionou, você não pensa em comprar um apartamento? Eu falei, olha, eu não sei se vale a pena, porque o aluguel é tão barato. E aí ela perguntou, mas você que está pagando a reforma? Eu falei, uma parte sim, porque eu fiz investimento de risco ali. Eu fiz um acordo com o proprietário. Eu falei, olha, você não aumenta o aluguel, tem 5 anos que ele não aumenta o aluguel, mas qualquer pepino que acontecer aqui, eu assumo a bronca. E é assim que funciona. E assim, eu trato como se fosse minha casa mesmo. Eu faço o que eu acho que é necessário ali. E dos meus investimentos é isso. Eu tento deixar o meu ambiente confortável, porque isso é um investimento para mim. A casa não é minha, mas eu sinto que é meu também. E na questão de me organizar financeiramente, olha, no começo foi difícil por essas questões financeiras, mas depois eu confesso que eu sempre procurei muito o meu noivo. A gente está junto há 3 anos, mas eu procurei ele para entender um pouco, porque ele já teve uma condição de vida totalmente diferente da minha. E eu acho que quando a gente vem muito de baixo, a gente tem meio não só que medo de dar um passo para frente, mas a gente acha que aquilo não é pra gente. A gente tem esse sentimento. Então, ele, como já tinha uma condição totalmente diferente de mim, ele falou, não, você pode. Não, isso aqui dá também. Não, olha, eu faço isso, eu faço aquilo. Você quer viajar? Você quer passar seu aniversário nos Estados Unidos? Não, a gente tem que ir por esse caminho. Então, ele sempre foi muito junto comigo. E até quando eu precisei também, ele me dava a mão. Então, é o que a Carol falou, é a questão da parceria. Eu não fiz nada nesses 7 anos que eu tô em São Paulo sozinha, nada. E eu acho que é importante frisar isso, porque eu acho que a gente não vai sozinho, nem financeiramente, nem emocionalmente, nem nada, nem academicamente, se você estiver sozinho, você não vai para lugar nenhum. Então, sim, é importante também ter as pessoas que você confie, para você tirar dúvidas, para saber se aquele caminho é o mais certeiro, porque querendo ou não, acontece esse tipo de coisa, principalmente no banco, né? Minha mãe é uma senhora mais de idade, e aí ela foi no banco, ela queria investir o dinheiro dela, e aí o assessor passou um tipo de investimento que não, sabe? Parece que era só para cumprir aquela cota ali que ele precisava fechar de investimento. Pode ter certeza que era. Então, e aí é isso. Eu acho que se ela tivesse conversado, eu não sou uma especialista, mas comigo e com o meu noivo, talvez a gente pudesse dizer, isso aqui eu não conheço, mas eu sei que não é muito legal, pergunta para ele isso e aquilo. É como a Carol falou, fazer as perguntas certas. Eu acho que isso que é o mais importante também, a gente fazer as perguntas certas, entender o que a gente quer e fazer as perguntas certas para quem entende, né? Saber questionar. Às vezes essa insegurança de que você acha que você não vai conseguir fazer sozinho, eu passei por isso também. Quando eu morava em BH, nos anos 90, eu cheguei a comprar um apartamento lá, mas logo vendi porque eu mudei para fora do país. Mas quando eu vim aqui para São Paulo, que eu comecei a juntar dinheiro para comprar um apartamento, então eu tinha um namorado, aí eu falei com ele assim, poxa, se você me ajudar a comprar um apartamento, se você me ajudar a procurar, a decidir, a ver as coisas de escritura, isso que eu estava em mente, né? Aí eu falei assim, nossa, eu vou ficar muito apaixonada. Eu falei alguma coisa assim, né? Que ele ficou todo empolgado. Tipo assim, se eu fizesse por ela, nossa senhora, isso aqui vai ser pra sempre, né? E acabou que, assim, o relacionamento também já estava meio balançando, mas acabou que eu fui, comprei e fiz tudo sozinha. Eu fiz tudo sozinha, resolvi tudo sozinha, eu fiz tudo sozinha. E depois, quando eu reparei, eu tinha feito tudo sozinha. Aí que ele ficou mais apaixonado. Depende, que tem homem que não segura uma mulher independente. Não Isso consegue. é verdade. Não consegue Isso é lidar. verdade. Mas aí, menina, então assim, eu também achei que eu não conseguiria. Acho que também, porque uma coisa grande, você comprar um apartamento, a maior compra da pessoa física é essa, né? A compra mais cara que tem. Então eu achei que eu não daria. E olha, eu já não era menina mais não, tá, gente? Já não era mais criança. Mas eu achei, o apartamento de São Paulo, super caro, vou me endividar, financiamento, não sei o quê.
E deu tudo certo. No final, deu tudo certo, né, gente? Que Coisa ótimo. maravilhosa. Maravilhoso. Aqui, o pessoal de casa, meninas aqui, a gente pediu, né? Eu pedi pra Claudinha para separar 5 dicas para as mulheres começarem a investir. Então vamos lá, vou colocar aqui na tela pra gente. Opa, aqui não, isso aqui a gente já foi, aqui já foi. Acho que indo pra trás. Acho que tá indo pra trás. Tá indo pra trás? Ah, tá indo pra trás, meu povo, agora sim. Vamos lá, 5 dicas de como começar a investir. Primeira dica, tenha um objetivo. Diga, Claudinha. Perfeito. Assim, eu vejo no meu dia a dia muitas pessoas, no geral, tá? Mas principalmente também nas mulheres, qual é o seu objetivo de investimento, né? Uma das principais perguntas. Fica um tempo assim no mudo, olha, eu na verdade não tenho objetivo, eu já tenho casa, já sou casada, eu já tenho às vezes 40, 50 anos, mas a gente tem que ter um objetivo, independente, nem que seja para criar uma viagem, para a gente fazer, enfim, seja uma pequena reforma, e que nem o dinheiro seja para isso, mas para a gente ter uma constância nos nossos investimentos. Então você ter um objetivo, você ter um sonho, é a melhor coisa. Então, você sempre tem que ter um objetivo, independente da sua época de vida, da sua idade. Ter um objetivo te ajuda muito a começar a investir. Esse é o principal ponto, né? Senão você fala assim, já tô com a minha vida ganha aí, né? Eu não importa, por que eu vou deixar dinheiro na conta? Eu vou viver, né? Então, por isso que esse é o meu primeiro, a minha primeira dica. Ter Nem um que seja objetivo. aposentadoria, né? Principalmente, né? A aposentadoria, eu já até falo que é a nossa terceira reserva, né? A primeira é a reserva de emergência, a segunda é a construção de patrimônio e a terceira é a nossa aposentadoria. Então, por exemplo, né, a gente, né, como todas nós que estamos aqui na mesa, nós somos jovens, a gente tem algo que é o tempo ao nosso favor, né? Então, às vezes a gente faz um cálculo, a gente fica de queixo caído. Se a gente colocar 100, 200 reais por mês, a gente consegue ter ali um bom recurso no final, daqui 30, 20 anos, 10 anos. Então, a aposentadoria, eu já até falo que é uma coisa que tem que ser inicialmente, né? Junto com as 3 reservas. Então, ela é muito importante. Então, Com quantos anos você acha que a mulher tem que começar, a pessoa tem que começar a juntar para aposentadoria? Olha, eu vou te comecei falar. com 30, tava ok? Tá bom, só que é legal se fosse antes, mas... Desde que nasceu, né, Desde gente? que nasceu, no caso. Mas nunca é tarde, é isso que eu falo. Nunca é tarde para começar a investir, né? Eu tenho muitos clientes que a criança acabou de nascer e já abriu uma conta. Eu tenho cliente que aparece ali no cadastro menos de um ano, aparece meses de vida, né? E coloca, porque imagina você deixar ali 60, 50 anos, você colocando 100 reais. Você consegue ali passar muito fácil de um patrimônio que você nem pensa que você poderia chegar com 100 reais por mês, né? Então, por exemplo, uma pessoa que hoje tem 40 anos, fala, né? Até inclusive, eu estava no cabeleireiro e a moça que estava fazendo a unha falou pra mim, olha, eu estou com medo, porque eu não tenho nada, não tenho uma reserva. E quando eu parar de trabalhar, eu não tenho aqui minha aposentadoria, eu nunca contribuí, né? Falei, não é tarde, você tem 40 anos, você ainda consegue trabalhar mais 20 anos, que seja, que ela falou que ela queria que só com 60 anos. Imagina 20 anos você guardando, é muito tempo. Então, claro, com 30 a gente fala que é tarde, mas é uma brincadeira. Mas o ideal é o quanto antes, né? Eu mesmo, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um salário ali de R$1.500, R$1.400 e já comecei naquela época a fazer a minha aposentadoria. Eu comecei com R$50 a fazer a minha aposentadoria e quando eu olho, às vezes, minha previdência, né? Desde que eu comecei a trabalhar, eu falo, nossa, eu já consegui atingir um valor legal com 50, 100 reais que eu comecei, fiquei muito tempo colocando 50 reais. Então, nunca é tarde pra gente começar. E eu também comecei com 30, tá, Denise? Ai, obrigada. Então, se for por essa métrica, né? A Ju nem começou ainda, tá tudo certo, Mas viu? dá Ai, tempo. obrigada. Não, vou começar agora. Quero bater as 3 Já aqui. faz a TED já. Já pode vir. Vou pagar 5 anos de uma vez, pode ser? Conhecimento é o melhor investimento. O que você quis dizer com isso, Claudinha? Perfeito. Bom, não quero que ninguém se assuste do tipo, nossa, mas eu não tenho conhecimento, então pronto. Então nem vou começar a fazer, né? Não. Né? Foi o que a Carol até, inclusive, falou muito, né? Você ter minimamente uma noção do que você está fazendo, né? Para justamente você não ser até enganada pelo seu assessor, pelo seu gerente, né? Para você ter uma noção do tipo, não, olha, eu falei para minha assessora, para o meu assessor que eu sou conservador, se ele tá aqui me falando um multimercado aqui, que tem uma volatilidade maior, enfim, os termos que eu não conheço, então isso aqui não é para mim, né? Então, ou seja, independente do tamanho do conhecimento,
é legal ter um pouco, nem que seja, né? E aí, às vezes, a gente pensa, nossa, mas eu não tenho tempo. Até foi uma das enquetes, né? Eu não tenho tempo, né? Eu costumo vir todo dia, né, no caminho pro trabalho, escutando um podcast. Então, hoje eu escutei sobre mulheres, por ser o Dia das Mulheres. Escuto sempre do Felipe Vilegas. Então, tem uns que são curtinhos, né? Tem uns 8 minutos. Você 8 minutos. fazendo ali a maquiagem pro trabalho, Já Telegram, era. Play e vai. Aqui é dirigindo, maquiando e ouvindo podcast. Né? Mas, enfim. Então, assim, a gente ter um conhecimento mínimo que seja é o ideal. Não que você precisa ser expert no assunto. Mas para você justamente estar inserida no meio, que é o principal. Joia. E você concorda, Carol? O que você acha? Completamente. Eu acho que a gente E tem o Genial Educação. Faz aí o nosso merchan. Pois é, cara. Chega mais perto do mix. Opa, Vende é verdade, seu pastel, é verdade. Carol. Vende meu pastel. Chegou a hora e agora na minha mão é mais barato. Claro, diante de tudo isso, né, a gente tinha um gap na Genial lá atrás, Denise, que era sobre a possibilidade de trazer conhecimento para as pessoas que não vinham presencialmente. Claro, a gente chegou ali principalmente no cenário de pandemia, eu falando mais uma vez em pandemia, né, gente? Onde a gente veio com muito conteúdo, mas antes até a gente não tinha tanto conteúdo que só quem vinha presencialmente na Genial conseguia ter acesso ao Felipe Vilegas e ao Igor Gramiani. Então a gente tinha imersões aqui dentro da Genial que aconteciam de 3 a 6 vezes ao ano e a gente tinha um número reduzido de clientes que tinham acesso a esse conhecimento. E o que a gente fez? A gente montou um hub de educação financeira onde a gente trouxe os nossos especialistas para realmente compartilharem ter esse modelo de EAD, de ensino à distância, onde teve ali toda a curadoria até da própria Estácio, né? Todos eles ali têm a chancela da própria B3. Então é um conteúdo de altíssima qualidade que está disponível no nosso hub de educação, que começou ali como uma plataforma só de educação à distância, mas em breve a gente vai ter também educação financeira para jovens e adolescentes. E a gente também já tem projetos super legais, focado numa comunidade, inclusive, do Rio de Janeiro. Então, mulher, se você está aqui, a gente tem conteúdos gratuitos, principalmente sobre finanças. Então, para você começar aquele passo anterior ali, até porque você, para criar a sua reserva, né, Claudinha, que corresponde ali de 3 a 6 meses do seu custo de vida, você precisa saber o seu custo de vida, que não é o valor do seu salário. Então, acho que é importante que a gente dê esse passo atrás. No Genial Educação, a gente consegue te ajudar com isso. Enfim, serve tanto para você dar esse primeiro passo no mundo dos investimentos, como também para quem quer ali aprimorar as suas técnicas, Denise. Mas, enfim, é isso. Conhecimento é poder. É sucesso. Vamos lá. Abra uma conta na corretora, de preferência aqui com a nossa. Na Genial. Na Genial, com certeza, né? Porque tudo isso é muito lindo e tal, mas tá bom, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Não. Abra uma conta, né? Lembrando que é gratuita a conta aqui na Genial. Então, você não paga para abrir conta na Genial. Você não paga para manter a conta aberta. Então, você não tem desculpa para não abrir conta na Genial. Já pode pagar boleto, daqui a pouco tem cartão de crédito. Eu não falei isso, não é spoiler. Não é Spoiler. Porque, assim, essa coisa de abrir a conta é o primeiro passo, né? Isso que a gente estava falando antes. Você abre a conta, põe um investimento de R$10. Aí você vai se familiarizando com o aplicativo, que é super legal, mas tem várias opções. Aí você vai mexendo. Super fácil de mexer, inclusive. Você vai explorando o que né? E você aí tem a análise de perfil do investidor. Sim. Então vai devagarinho se habituando, se familiarizando com aquele ambiente e sair do banco que é... Olha, mas toma cuidado ainda, porque isso vicia. Bolsa fácil. É viciante, eu não igual o consigo. Instagram. É o Você abre iFood dos bolsa investimentos. fácil, É um Instagram dos investimentos. Olha, não importa o valor, comece. Que é o que a gente já falou, né? Inclusive, porque tem muitas pessoas que falam, não, Cláudia, eu vou começar, peraí, porque senão você vai achar ridículo, né? Eu só tenho R$1.000. Você vai achar ridículo. Não, gente, pelo amor de Deus, se você não começar, você não vai ter, né, um empurrãozinho. E é legal quando você investe, você fala, opa, investi 10, já tô com dividendozinho ali, ó, caiu na minha dividendo conta. que caiu, eu tenho Pix, eu vou lá e precisei no domingo de um dividendo, porque depois eu vou voltar com o dinheiro. Então, não importa o valor, comece. E crie uma obrigatoriedade, como possui seus boletos. Essa é boa, hein? Essa daí... Né, eu falei pra você criar uma obrigatoriedade, porque imagina, se você tem um boleto pra pagar, você vai se virar nos 30 para pagar aquele boleto. Porque senão, né, já era. Então, ou seja, você também é obrigado a criar, né, essa sua rotina de investir. Uma dica que eu tenho, eu falo, Cláudia, olha, eu não consigo, chega lá no final do mês, eu não sei como eu já usei tudo. Né? Então, uma dica boa é para você fazer, por exemplo, uma previdência, né? Porque a previdência é um investimento que ele debita na sua conta. Então, ou seja, você já está lá como um dos seus gastos, né? Um gasto positivo. Então, por exemplo, eu quero R$500 por mês, R$200 por mês, R$100 por mês, automaticamente acaba debitando da sua conta. Então, querendo ou não, o investimento é uma responsabilidade que você tem, assim como você tem para pagar suas contas, para pagar os seus
outros boletos da mesma maneira. Então, coloque isso na sua rotina que acaba ficando mais fácil. Eu coloquei na minha. E dá para transferir também automaticamente, né? É Todo isso. mês você programa aquele TED, por exemplo, para sua corretora, e aí você já tá ali, ó, já saiu direto, você nem sentiu. Exatamente. Todo dia X, você já coloca lá um valor, já transfere e pronto. E esquece desse negócio de que tem que esperar sobrar, gente. Não vai sobrar. Inclusive, se sobrar, tá errado, né? Você não se Exato. organizou. Se sobrar, tá errado. Genilson já deu essa aula, vocês vão ver futuramente na Genial Educação, inclusive. É o professor Genilson. Professor Genilson. E, inclusive, foi isso que funcionou pra mim. Assim, criar a consistência de investir foi por meio da Previdência. Débito automático na minha conta, já entra ali como as minhas obrigações. Nessa coisa do importa o valor comece, no levantamento que a Ju fez, tem uma coisa que as mulheres consultadas, quantos que elas acham que precisam ter para começar a investir. É verdade. Né? Gente, isso aqui é surreal para mim, pelo menos para mim, né? é um levantamento ainda da BNY Mellon e diz que as mulheres que querem investir e não investem ainda, elas acham que elas precisam pelo menos R$ 7.438 de renda para começar a investir. Mas tem que ter os 48 centavos que você falou? Nossa, mas olha que interessante, número alto, né? Altíssimo. Não, e no mundo é pior. No mundo, as mulheres acham que elas precisam de $4.000, ou seja, aproximadamente R$ 21.000 de renda para poder começar a investir. Olha. Pois é, isso que as pessoas acham, né? Que abrir uma conta na corretora e começar a investir é coisa pra gente rica. Ou a coisa vai cair só em ações, coisa muito distante. E não é. Exato, Não é? exato. Muitas pessoas falam, né? Às vezes a gente tá num ciclo de amizade e fala, porque eu comprei tal ação. Nossa, aquele lá é milionário, ele tem ações. Comprou o lote todo. Né, acha que já comprou uma loja da Magazine Luiza, né? Mas não. Justamente isso. Tem ações que são R$10, R$50. Se você quiser investir. Vamos falar em de ação, Oi né? aqui, não, né? Aí é mais barato ainda, né? Mas enfim, é justamente isso, Dê. Muitas pessoas acham que, investimento em poupança. Agora, se você já tem uma conta na corretora, você é milionário, né? É muito triste isso acontecer, né? A gente vê muito disso. É muito comum. Meninas, eu queria conversar com vocês sobre mulheres que inspiraram vocês em algum momento da vida. Pode ser uma empreendedora, uma mulher de negócios, uma investidora, a mãe, a tia, a avó. O que vocês acham? O que você acha, Claudinha? A pessoa que você mais cita? me inspira desde que eu nasci é minha mãe. Porque a minha mãe é uma pessoa que ela não teve oportunidade de estudo, né? Ela perdeu o pai com 7 anos de vida. E minha avó tinha 35 anos, então ela teve que se virar, né? Ela teve que deixar minha tia com 14 e minha mãe com 7 em casa e ir pra vida, né? Então, ou seja, ela se cozinhar, se virar. Minha tia também começou a trabalhar cedo, porque eram 3 mulheres que tinham que se bancar, porque ninguém ia ajudar, né? E depois disso, ela acabou casando com meu pai e minha mãe nunca acabou trabalhando mesmo, né? Ela sempre foi dona de casa. E mesmo ela sendo dona de casa, ela sempre falou pra mim e pra minha irmã: trabalhe, estude, não dependa nunca de homem financeiramente. Você não precisa disso. Você tem capacidade para isso, né? Claro, você vai ter um parceiro que você vai gostar, que você vai amar. E nunca é uma rixa, né? Porque as pessoas às vezes pensam, é porque, né, eu tô cuidando do meu dinheiro, eu trabalho, não preciso de você, né, pro homem. Não, não é isso. É criar uma independência. Então, minha mãe, ela é minha maior inspiração, porque ela sempre esteve perto da gente, sempre mostrou pra gente que mesmo ela não tendo oportunidade de fazer uma faculdade, ela, pra mim, ela tem umas 10 faculdades, né, pra mim. Então, ela é minha maior inspiração. A minha mãe falava uma coisa muito parecida, mas terminava com palavrão, tá? Minha mãe falava assim: minha filha, estude, trabalhe, tenha o seu dinheiro, porque depender de homem é uma M. Ouvi muito isso também, muito isso. E o engraçado é que quando eu fui levar meu primeiro namorado pra minha mãe conhecer, ele falou: olha, eu não quero saber como é que é a vida de vocês, como é que não é, eu só quero que você saiba o seguinte: eu criei a Juliana pra sair de casa independente, não casada. Só isso. Já mandou a real na cara dele, Eu né? quero Exato. saber se gosta ou não. Minhas filhas não dependem de homens. Se elas quiserem, elas compram a casa dela, elas vivem sozinhas e muito bem, né? Isso é muito bom, né? E aí, Ju, você tem alguém pra citar pra gente? Denise, eu acho que você já sabe, né? Que é o tempo todo falando da minha mãe aqui. Mas enfim, como minha mãe também já sabe que eu admiro muito ela, eu acho que uma pessoa que me inspirou em um momento da minha vida foi a Helena Collodi, que é uma poetisa lá do Paraná mesmo. E, enfim, eu sou jornalista, eu gosto de ler. E eu me encanto muito com quem sabe encantar as pessoas com palavras. E a Helena Collodi, ela é o tipo de poetisa que ela escreve haikais, principalmente. Haikais é um tipo de poema que ele tenta passar uma ideia no menor número de palavras possíveis. Tem um poeminha dela que eu gosto muito, que é assim, 3 palavras. Ela fala: pintou estrelas no muro, teve o céu ao alcance das mãos. Eu acho isso a coisa mais linda. Coisa mais linda. Então, Helena Collodi,
Fica no meu coração. Maravilhoso. E você, Carol? Olha, mulher, assim, posicionamento de mulher, sem dúvida alguma, eu amo Luísa Helena Trajano. Eu falo que eu sou Luísa Helena Trajano, eu sou varejo, eu gosto de estar ali perto do cliente, de saber qual é a dor dele, como a gente pode ajudar. E sem querer aqui, né, sem blazer, a minha avó, sem dúvida alguma. E eu me emociono quando eu falo dela, porque ela é uma pessoa que ela se considera machista. Mas ela é extremamente feminista, ela simplesmente largou tudo e todos com 4 filhos nas costas e fugiu de um marido que agredia ela fisicamente para cuidar de todos e até hoje com um salário mínimo, que é o que ela vive até hoje. Então, ela é uma mulher que ajudou, que comprou sua casa própria, ajudou todos os filhos e é, sem dúvida alguma, a minha grande inspiração. E você morou com ela há muito tempo, né? Até vir para São Paulo. Como que é o nome dela, cara? Severina. Dona Severina. Dona Severina, um beijo pra ela. Uau, até eu me fosse Dona Severina, uau. Sem falar, né, as perdas que ela teve na vida, né? Pois é, né? 5 filhos, 4 se foram, então é uma mulher forte, não é mesmo? Nossa. A gente tem de quem puxar. Denise, acho que, não, e saber qual é a sua inspiração, né, Denise? Todo mundo aqui, eu acho que ela vai fugir. Não, eu também ia trazer essa coisa da minha mãe, porque a minha mãe também achava, se minha mãe fosse da minha idade, se ela fosse da minha geração, e entre as filhas, nós somos 3 irmãs e 2 irmãos homens, mas entre as 3 irmãs eu sou a única que pareço com ela fisicamente. E eu acho que se ela tivesse a minha idade, ela jamais seria dona de casa como ela foi. Também ficou em casa, trabalhava antes de casar, casou, parou de trabalhar. Mas ela jamais seria. Eu acho que ela também seria uma mulher que trabalharia fora, como eu. Comecei a trabalhar com 18 anos, saí de casa com 25, um pouquinho depois de você. Mas eu guardei isso, porque também acho que quando na minha infância, meu pai não era um cara muito simples de lidar, digamos, sabe? Um cara muito caladão, não dividia muito nada, assim, né, dos seus pensamentos, das suas coisas. Então, minha mãe cortava um dobrado ali. Então, eu acho que minha mãe passou isso pra gente, sabe? Também da gente trabalhar, cuidar da vida. Aí eu lembro quando eu me casei, cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, tem uma notícia. Eu vou casar. Ela, você vai casar, minha filha? Achei que você nunca fosse casar. Falei, mãe, eu vou casar. Eu achei que você ia falar que estava grávida. E aí ela errou, porque eu não tive filhos, mas me casei. Mas, então, assim, minha mãe também é uma mulher nordestina. A dona Severina também é nordestina? Paraíba, minha mãe cearense. Olha, mulher braba, hein? Minha mãe cearense, do Deilson ali também, os parentes dele, o pai dele também é nordestino. Sua mãe também é nordestina? Baiana. Minha mãe é baiana. Sua mãe é de onde? A minha mãe é portuguesa, então tem as tamanca também. Essa mulherada forte aqui. Gente, super obrigada. Vocês que têm alguma mensagem final, alguma coisa que a gente não falou, que vocês acham que a gente tinha que falar? Eu tenho. Eu só queria avisar para os meninos do podcast que vocês vão receber esse microfone aqui cheio de gloss. A gente tem que falar pertinho. Denise, eu queria, na verdade, para finalizar aqui, a gente falou muito sobre construção de sonhos, né? Que o dinheiro, ele possibilita que a gente realiza sonhos. E eu lembrei agora, porventura, que hoje faz exatamente 10 anos que minha mãe, na ocasião, precisou tirar uma mama por conta do câncer. E hoje ela não está mais entre nós, decorrente do câncer. E na ocasião a gente não tinha recursos financeiros para, quem sabe, cuidar, né, de uma forma, enfim, numa rede particular. E, enfim, na ocasião não tinha, foi tratada na rede pública e não está aqui entre nós. Então, assim, é muito bom ter recurso para realizar sonho, mas a gente também precisa entender que há percalços no meio do caminho. As mulheres já têm mais pausas durante a sua vida de trabalho, historicamente ganham menos e ainda não investem. Então, assim, a gente não quer a mulher morrer pobre, né? Aqui, pelo amor de Deus, a gente possa se cuidar e ter uma boa aposentadoria. Então é isso. Cuidem-se, cuidem do dinheiro de vocês e não delarguem. Isso aí. Carol, super obrigada. Claudinha, Ju, Deilson, que tá ali na técnica ouvindo todo esse papo de mulherada aqui. A você de casa, muitíssimo obrigada. A gente vai voltar, a gente vai fazer mais, tá? Foi muito bom. Eu amei. A gente vai ter mais essas conversas. Adorei, foi super legal, super produtivo. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Vamos ver se a gente aumenta também as visualizações de mulheres aqui nesse canal. A gente quer trazer mais mulheres para cá. Então, super obrigada pela sua companhia e compartilhe com as suas amigas, para elas também conhecerem um pouco da vida da mulher investidora. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau. Ao longo da história, muita gente investiu para que as mulheres de hoje tivessem mais espaço. Investiu determinação, talento e dedicação. É claro que ainda há batalhas para encarar, lugares para estar e padrões para mudar. Mas para que as mulheres do futuro encontrem um mundo com ainda mais igualdade, é preciso investir na mudança.
todos os dias.